Vai nas telas que ele demora, né? Ah, pronto, tá começando a gravar. Gente, bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso penúltimo encontro síncrono do nosso curso de Lógica Matemática, do curso de Ciência da Computação da UVA. Lembrando a todos que na próxima semana a gente tem o nosso último encontro síncrono, para a gente fechar a disciplina com chave de ouro, e também teremos nossa avaliação 3 no sistema acadêmico, a entrega da lista, da sexta lista, certo? Enfim, a gente está caminhando para os finalmente da disciplina. A primeira semana de agosto, que é a última semana de aula do nosso semestre letivo, vai ser dedicada apenas e tão somente a avaliações, segundas chamadas e NAF, certo? Com relação às segundas chamadas, elas incluem não somente as segundas chamadas das avaliações feitas no sistema acadêmico, como também uma outra bateria de segunda chamada de quiz. Por exemplo, vamos supor que você chegou tarde na aula de hoje e não conseguiu fazer o quiz, ou em uma aula anterior, você teve o ponto de presença, mas não teve o ponto do quiz porque chegou um pouco tarde, entrou um pouco tarde na webconferência. Não tem problema, você vai estar lá zerado a sua nota de quiz e eu vou te dar o direito de fazer uma segunda chamada de quiz, certo? Já tá tudo bem preparadinho, bem bonitinho, os links já prontos, mais organizado do que foi nossa primeira bateria de segundas chamadas, tá certo? Bem, gente, então vamos lá. Nosso assunto de hoje e da próxima semana é álgebra booleana. A álgebra booleana é um assunto que geralmente é tratado em livros de lógica, aliás, de matemática discreta, né, faz parte do conteúdo de muitos livros de matemática discreta, pelo menos os que eu tenho aqui em casa, os que eu utilizo na disciplina de matemática discreta, todos eles têm um capítulo falando sobre álgebra booleana. Porém, ela também é um assunto que pode tranquilamente ser tratado num curso como o nosso de lógica matemática, porque vocês vão ver, principalmente no segundo tempo, que há uma íntima relação entre os conceitos da álgebra booleana e tudo aquilo que a gente já viu na lógica matemática, né? Então, o que a gente vai ver nesses dois encontros, nessas duas aulas que nós vamos ter sobre álgebra booleana, é apenas e tão somente uma introdução a esse assunto, certo? Não dá para a gente esgotar esse assunto de álgebra booleana em apenas dois encontros síncronos, né? Ou duas aulas, certo? A gente precisaria de mais tempo. Mas fica a dica para vocês, né? Fica a sugestão para quem desejar se aprofundar nesse assunto. Esse é um assunto muito importante, principalmente para quem vai cursar circuitos digitais no próximo semestre com o professor Alisson. É fundamental que você tenha uma boa base de álgebra booleana para que você consiga fazer bem a disciplina de circuitos digitais, beleza? Outra coisa, não esqueçam de registrar aí no chat a frequência, não esqueçam de dar presente aí no chat para que eu possa, né, atualizar minha planilha, beleza? Bom, então vamos lá para os nossos comentários das nossas questõezinhas de hoje. Enquanto isso, vocês vão registrando a presença, certo? Hidratar aqui um pouquinho a garganta, que senão a gente vai acaba ficando com a garganta seca. Bom, todo mundo aí vendo a primeira questão? Olha aí que maravilha, 81% dos queridos alunos dessa disciplina acertaram a primeira questão. Podemos dizer acerca de uma operação binária é certa. Ah, mas essa daí também está muito fácil, né, meus queridos? Bom, a primeira opção... Vixe, Maria, lei pela qual todo par ordenado x, y leva um terceiro elemento. Não, essa era totalmente errada, né? Posso realizar uma operação binária com apenas um operando. Essa é totalmente errada. Aliás, essa é a resposta correta, porque tem um exceto, né? Certo? Porque o próprio nome já diz. Operação binária. Então, toda operação binária, ela vai envolver, né, dois operandos. Então, não existe ser totalmente absurdo uma operação binária com apenas um operando. Operação que envolve apenas um operando, todo mundo aqui já está careca de saber que é uma operação unária, certo? E aí você lembra que quando nós começamos a estudar a linguagem da lógica proposicional, isso lá no início do nosso curso de lógica matemática, eu comentei com vocês,
quando eu apresentei o alfabeto da linguagem. Eu disse, olha, nós temos aqui conectivos binários e temos conectivos e um conectivo unário. No caso, o conectivo unário é o conectivo da negação e os demais conectivos são conectivos binários. E a mesma questão vale para esse tipo de assunto, né, de conectivos. Beleza? Bom, vamos adiante aqui. Dizemos que x é fechado em relação a asterisco, né? Vamos supor que asterisco é uma operação qualquer. Se x asterisco y pertence ao conjunto x, né? Ou seja, esse conjunto, e para todo x y pertencente a x. Ou seja, o que é que isso está querendo dizer? Né? O enunciado está meio confuso. Eu assumo que ele está meio confuso, né? E isso pode ter provocado algum... contribuído para essa única pessoa que marcou ali errado ter marcado assim, certo? Bom, dizemos que uma operação está fechada em relação a um determinado conjunto se toda vez que você executa essa operação, o resultado dessa operação é algum elemento pertencente a esse conjunto. Por exemplo, a operação de soma ela é fechada no conjunto dos números naturais? Por quê? Porque se você somar um natural com outro natural, você vai obter um outro natural. Ixi, parece um tanto confuso isso, né? Mas veja bem, se eu tenho 1 mais 1 vai ser igual a 2, que 2 é um número natural, correto? Então, é isso que ele está querendo dizer. Só que o enunciado dessa questão utiliza uma generalização. Eu não estou especificando qual é a operação, certo? Se é a operação de soma, de multiplicação, eu estou usando aí um asterisco qualquer que vai representar qualquer operação. Então, se essa operação ela é fechada em relação a um determinado conjunto, é isso. Então, o resultado dessa operação vai ser algum elemento daquele conjunto. Beleza? Vamos adiante. Um operador é associativo quando? Então, o que é o enunciado dessa questão está colocando para vocês? Eu estou falando aí sobre a propriedade da associatividade. A propriedade da associatividade, ela não é nenhuma novidade para vocês, né? Pelo menos eu, quando fui estudante, né, do ensino fundamental, isso há 10 mil anos atrás, numa época em que o ensino fundamental se chamava primeiro grau, né, vejam como isso faz tempo. Isso já foi apresentado lá nos primórdios, por alguma das tias lá do colégio, lá do patronato, lá em São Benedito, certo? Então, isso serve para vocês verem que alguns assuntos que a gente viu lá na nossa tenra infância, eles acabam sendo resgatados quando a gente chega no ensino superior, certo? Então, é bom a gente sempre prestar atenção naquilo que a gente tentaram nos ensinar quando a gente era criança. Então, resposta correta, né, a última alternativa. Então, a associatividade de um operador é nada mais, nada menos do que essa igualdade que vocês estão vendo aí. Bom, no vídeo de pré-aula, vocês devem ter percebido que as propriedades da lógica, da álgebra booleana, né, elas são tratadas como igualdades. E aí você vai acabar lembrando de quê? Das nossas regras de equivalência lá do estudo da lógica proposicional, né, que a gente utilizava para quê? Para demonstrar os nossos teoremas, né? E aqui a gente também vai utilizar praticamente o mesmo princípio, né, de igualdades quando nós trabalharmos com as demonstrações. Só que demonstrações é o assunto do nosso próximo encontro, né? Então, a próxima pré-aula que vocês vão assistir vai versar justamente sobre isso. Aqui não tinha muito o que se discutir. Eu vi que alguns marcaram essa segunda aqui, certo? Talvez tenham se confundido, né? Então, essa segunda aqui, ela não é a propriedade associativa, né? No caso aqui seria a distributividade, certo? Aqui a gente observa um pequeno errinho, né, na colocação aqui da igualdade, correto? Então, aqui temos x asterisco y, beleza? Vamos adiante. Qual fórmula representa o circuito abaixo? O circuito que aparece no enunciado, deixa eu voltar aqui, para a gente poder entender melhor essa questão dessa forma. Vamos lá, cadê? Perguntas. Pronto. Bom, aqui nós temos o nosso circuito. Foi colocado para vocês no vídeo de pré-aula, bem na introdução, que a álgebra booleana ela é muito utilizada
no formalismo de circuitos. Então, por isso que eu falei para vocês que esse estudo ele é importante para a disciplina de circuitos digitais. Então, lá em circuitos digitais, no segundo período, com o professor Watson, vocês irão realizar operações que vão envolver circuitos digitais, vão envolver portas lógicas, e o fundamento matemático disso que vocês vão ver lá é a álgebra booleana. Então, se você compreende bem essa parada de fórmulas da álgebra booleana que representam circuitos e vice-versa, ou seja, circuitos que representam fórmulas, as suas dificuldades em circuitos digitais provavelmente serão minimizadas, beleza? Então, nós temos aqui um circuito que está em paralelo, porém tem um subcircuito que está em série, né? Quem estudou física, a parte de eletricidade no ensino médio, deve estar lembrado disso. E eu tenho aqui esse B com esse apóstolozinho, significando que é o complementar de B, né? Como fosse uma negação de B, de acordo com o que vocês viram lá na álgebra booleana. Então, a resposta correta, né? Vamos lá para as respostas. Voltemos para lá. Ops. A resposta correta é justamente essa daqui, certo? Por quê? O circuito, ele é um circuito paralelo e faz parte desse circuito paralelo um subcircuito em série, que é justamente o que nós temos aqui. Então, eu tenho uma operação de soma, a soma booleana, e um dos operandos dessa soma booleana é um produto booleano, em que um dos meus operandos desse produto booleano é esse complementar de B, ok? Então, aqui está perfeitamente correto, certo? Então, a primeira ninguém marcou, ainda bem. Aqui, a confusão, né, desses 6, que infelizmente foi a maioria que marcou, deve ter se confundido por conta dessa operação. Então, vejam que é apenas o contrário, né? Então, se fosse essa daqui, o que é que nós teríamos? Nós teríamos um circuito em série, que um dos subcircuitos é um circuito em paralelo. Beleza? Deu para entender aqui? Né? Então, na verdade, aquele nosso circuito era um circuito em paralelo, que vejam que a operação principal aqui dessa fórmula da álgebra booleana é a operação de soma, e aí vocês devem lembrar, né, isso foi tratado no vídeo de pré-aula. A operação de soma, ela possui um paralelo com o conectivo da disjunção, lá da lógica proposicional. A gente vai abordar isso aí com mais detalhes no nosso segundo tempo hoje também, certo? E a operação de produto booleano possui um paralelo com o conectivo da conjunção lá da nossa lógicazinha proposicional, beleza? E ao passo que a operação de complemento na álgebra booleana possui um paralelo com a negação lá da nossa lógicazinha proposicional. Bem, vamos adiante. Uma questãozinha muito fácil, todo mundo aqui, a maioria acertou. Todo sistema algébrico é uma álgebra de Boole, mas nem toda álgebra de Boole é um sistema algébrico. É falso porque é justamente o contrário, certo? Entendido? Então, ficamos por aqui, né, para essa nossa breve introdução. Já são 10h30 e, como todo mundo sabe, a gente, entre o nosso primeiro tempo, que é o quiz, e o nosso segundo tempo, que é o aprofundamento da pré-aula, nós temos aquele nosso breve intervalo de 10 minutos. Gente, então, 10h41, que o reloginho aqui já virou, 10h41 a gente volta, né? Guilherme, você acabou de chegar agora, vai ter que pagar uma prenda, vai ter que ligar a sua câmera e dançar a Macarena para todos verem, né? Isso é hora de chegar, rapaz? Tô brincando, Guilherme, é apenas para tirar onda com você. Registra logo aí a presença, por favor, né? Que eu vou agora interromper aqui a gravação. E daqui a 10 minutos a gente volta para a gente continuar o nosso segundo tempo, beleza? Então, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Quem registrou, não registrou. Quem não registrou, fica para o próximo tempo, beleza?